Bom dia a todos, mais uma vez estamos aqui com a nossa live de todas as manhãs. Ontem, infelizmente, nós não conseguimos transmitir, dado a uma queda de energia na nossa cidade. Ficou a noite sem energia até por volta das 9h30 da manhã, depois mais uma queda na parte da tarde e a gente ficou com as mãos amarradas. Não gosto de não poder cumprir algo, mas temos de entender quando é involuntário, né? Nós estamos hoje com a nossa quinta live, estamos transmitindo pelo nosso canal do YouTube, o Evangelho Apostólico, e nós queremos inclusive agradecer que iniciamos aí na semana passada com 13 inscritos, né? Claro que sempre vai começar pequeno. E hoje nós estamos com 74, né, Felipe? A última vez 74 inscritos já no nosso canal do YouTube em 4 dias. Nosso objetivo nunca é números, mas sabemos que quanto mais nós podemos alcançar, esse é o objetivo das redes sociais, da internet, pelo menos para nós. Fazer com que a mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. E nós vamos hoje seguir a leitura, o estudo da mensagem, vamos seguir do parágrafo 48, e eu quero começar lendo a Bíblia na escritura que o profeta cita, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aqui foi colocado Hebreus 11:8, mas na verdade é Hebreus 11:6, tá? Esse final de semana nós tivemos aqui em Chapecó a live na sexta-feira, Tempo de Adorar, está aí pelo canal A Voz do Pastor, aqueles que desejarem assistir, foi algo realmente muito bom, maravilhoso. E no sábado estive pregando em Nonoai, e nós vamos estar postando no canal um resumo do culto ali, porque infelizmente, como não temos equipamento, não tem memória suficiente aí no celular, ele tem algumas interrupções e aos poucos nós vamos aprimorando tudo, né? Mas vamos entrar então diretamente na nossa leitura de hoje. Hebreus capítulo 11, versículo 6, então vamos dar sequência ao estudo da mensagem, a estatura de um varão perfeito. Diz assim a Bíblia: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Parágrafo 48, diz assim o profeta: E quando você é um cético da Bíblia, quando você é um cético da exatidão da palavra, é melhor que fique quieto até que o creia. O que é pecado? Incredulidade. Unicamente há 2 elementos que governam o ser humano, e estes são a fé, a dúvida e a fé. Você será governado por um ou pelo outro. Um deles dominará a sua vida. A altura a qual você pode voar depende da fé que você tenha. Porém, primeiramente tem que haver fé. Agora, vamos estudar isso por uns momentos. Observe que nós estamos falando sobre a estatura de um varão perfeito. E essa estatura é tomada ali da carta de Pedro, aonde nós temos aqueles 7 degraus, recapitulando aqui. Por isso, o profeta está falando primeiramente de fé, pois é o primeiro degrau. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e o amor fraternal. São 7 degraus e então a pedra de coroa que é o amor. Fé é o que você deve crer. Fé é a substância das coisas que se esperam. Você já as tem quando tem fé, porque são reveladas em fé. Fé é a substância das coisas que se esperam. Hebreus 11, a evidência. Que classe de evidência? Uma evidência santa. Por isso, quando você diz, irmão Brana, eu creio que Deus é o curador,
Se você o crê, o aceita como seu curador e não mente, mas em verdade crê que pelas suas pisaduras tem sido curado, então não há nada que lhe faça tropeçar. É um assunto concluído. Agora, você pode ter esperança indo aqui para ali, daqui para ali e de cá para lá, etc. Mas quando tem fé, então sabe, porque é a evidência e você já o tem. Quantos ouviram o irmão Oral Roberts hoje de manhã pelo rádio? Lhe ouvi dizer que havia uma fé de libertação, orando a oração de libertação, e disse: façam o seu contato por meio de colocar a mão no rádio, faça seu contato por tocar em algo. Ele estava fazendo isto em benefício dos ouvintes, para que tivessem algo em que pôr as suas mãos, algo para dizer: agora sim o tenho, porque ele me disse que tocasse no rádio, por isso tenho minha cura. Agora, isso está bem, mas fé genuína e verdadeira não tem que tocar nessas coisas. Eu não estou condenando o irmão Robert de maneira nenhuma. Ele está fazendo uma grande obra e é um homem piedoso. Eu tenho muito respeito para com o irmão Roberts e lamento que não tenhamos maior número de homens como ele. Mas o que estou tratando de dizer é que a fé não necessita de nada. A fé crê na palavra de Deus, porque é a fé. Porque é a fé pelo tocar? Não, dizer. Para aqueles que não conhecem, Oral Roberts foi um pregador, tinha dom de cura divina nos dias do profeta, do irmão Branham. E o que ele está falando aqui é justamente sobre um programa de rádio, na qual ele havia feito, e ele disse para que as pessoas tocassem no rádio. Então nós podemos ampliar para o nosso dia, quando chegou a um extremo, onde se vende toalha ungida, chave ungida, vassoura ungida, toca na camisa do fulano de tal. Aí você diz assim: mas irmão Reinaldo, não tem aí o povo da mensagem, um lencinho que foi orado pelo irmão Branham, não é a mesma coisa? Não, em absoluto. Esse lenço está baseado em Atos capítulo 19, onde a Bíblia diz que as vestes e aventais de Paulo eram levados pelas pessoas colocados sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. Estamos falando de algo bíblico. E nunca é feito campanha em cima disso para, vamos dizer, atrair as pessoas, vamos dizer, envolver as pessoas em algo que a pessoa vai fazer. Então a pessoa tocou no rádio, a pessoa é curada. Isso não é fé. Se a pessoa não tivesse algo para tocar. Compreende? O que o profeta está falando é como a fé daquele centurião. Jesus disse, ele disse: Senhor, eu tenho o meu servo, ele está doente. Jesus disse: eu vou curá-lo. Aquele centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que tu entre na minha morada, mas diga uma palavra e o meu servo será curado. Ele disse: eu também sou um homem com autoridade, tenho os meus súditos, por assim dizer. Eu digo a esse: vai, ele vai. Digo àquele: vem, ele vem. E o profeta chega a dizer que essa é uma fé perfeita. Não precisa se apegar em nada. Observa você. Agora, vamos seguindo aqui. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10. E nisso está ancorado e está seguro. E não há distância quanto à fé. Porque fé é agora mesmo. Fé está aqui agora. Como, por exemplo, aquele menino e a mãe dos quais estava nos relatando a irmã Kid. A mãe que deu à luz ao menino que tinha os intestinos para fora e que não tinha abertura no reto para expelir as fezes. Agora, esta mãe ouviu a irmã Kid e os demais por ali testificando, e ela creu que se pudesse ter contato, se eu orasse pelo menino. Agora, Deus nos dá gente... Algum de nós temos experiências com Deus que são tão verdadeiras que até parece que Deus parece tão... Como entrando aqui para falar com o nosso irmão Neville, ou com alguém que você conhece, e às vezes pedimos que essas pessoas orem a Deus por nós. E isso é o que devemos fazer.
Logo, se temos fé que aquela pessoa está falando com Deus, então a nossa fé está firme, está assegurada e o assunto está concluído. Por exemplo, o romano que saiu a encontrar com Jesus em Mateus 8, capítulo 8, versículo 5, aquilo que citamos há pouco, né? E ele disse: não sou digno de que entre sobre o meu telhado, eu não me sinto digno disso, mas meu criado está gravemente enfermo. Tu podes somente falar a palavra e eu sei que o meu criado viverá. E o que sucedeu? A distância não apresentou problema, porque Deus é onipresente, é onipotente, e onde quer que queira, está Deus, ali também está sua onipotência. E Deus sendo onipresente significa que Ele está em todas as partes e em todo lugar. Deus é igual nesse momento na Alemanha, na Suíça, na África, como é aqui conosco. Agora ele disse: eu não sou digno de que tu entres sobre o meu telhado, somente diga a palavra. O que foi? A fé daquele romano, ele creu. Então Jesus lhe disse: vá pelo teu caminho, porque o teu criado vive. Então ele saiu para a sua casa em uma viagem de 2 dias, e no dia seguinte, antes que chegasse, se encontrou com alguns dos seus servos, e eles disseram: o teu criado vive. O romano então estava tão feliz e perguntou: a que hora do dia começou a melhorar? E responderam: como que às 11 do dia começou a melhorar. Então o romano soube que foi na mesma hora quando Jesus lhe havia dito: o teu criado vive, e quando ele havia crido. Onipotente, onipresente, onisciente, infinito, isso é Deus. Então quando soa o telefone e rogam: ore por favor, isso faz o contato e logo sua fé traz a Deus. Sua fé é o que traz a Deus e a oração juntos à cena. A oração é trazida de lá para cá por meio da fé. A fé une as duas coisas. O profeta nos fala que, nesse sentido, há 3 poderes que regem estas coisas, que é o poder de Deus, o poder do inimigo e o poder da fé. O profeta disse: geralmente o inimigo entra primeiro com o seu poder. Ele vem arrombando, cumprindo a sua função, roubar, matar, destruir, ele joga enfermidade, vamos dizer, ele atrapalha o convívio da família, do casal. Aí existe o poder de Deus, que é muitas vezes acima do poder de Satanás. Mas o que aciona o poder de Deus, diz o profeta, é o poder da fé. Então, Satanás vem, lança enfermidade, lança dificuldade, lança o problema, aí você entra com o poder da fé, e o poder da fé aciona o poder de Deus, diz o profeta, e então tudo se resolve. Vamos seguindo aqui. Diz ele: fale a palavra, somente quero que diga a palavra e tudo estará bem. Ele não tinha que estar presente, somente tinha que falar a palavra. Por quê? Porque Deus é onipresente, Ele é todo-poderoso, Ele é igualmente poderoso sobre o mundo, acima de todos os lados. Acima e por todos os lados, Ele é Deus. E Ele disse: somente tem que falar a palavra, logo a fé faz o demais. Então a gente tem que ter fé como um fundamento. Lembra que no início nós vimos: a fé é o que sustém essa pirâmide. A base é a fé. Toda a cristandade, tudo que você é e tudo que será, tudo está baseado sobre fé na palavra. Por isso eu creio na palavra. Eu não posso pôr a minha fé em nenhuma outra coisa. Se eu pusesse a minha fé numa igreja, em qual delas eu poria? Na católica, na luterana, na metodista, na batista, na pentecostal? Aonde eu poria? Eu não sei, todas estão erradas. Todas estão tão enredadas, melhor dizendo. Ele disse: eu não sei, todas estão tão enredadas, mas quando ponho a minha fé em sua palavra, está ancorada. Ninguém a interpreta, aqui está. Assim diz o Senhor. Agora, eu creio nisso, ali está a base. Observe agora, o profeta vai contar um testemunho muito tremendo sobre um médico amigo seu,
mostrando o sobrenatural de Deus. O assim diz o Senhor, quando Deus fala, é algo consumado. Observe esse testemunho. Há um médico muito bom aqui na cidade, um amigo meu, o Dr. Samuel Adair. Nós nos conhecemos desde pequenos. E um dia me chegou uma visão que era para ele. Me mostrou onde ele iria construir o seu consultório e como ia ser. Agora, vá algum dia e lhe pergunte se isso não é a verdade. E a visão veio como 2 ou 3 anos antes que sucedesse. E lhe disse aonde ia estar, em que por pouco ocuparia a quadra inteira. E há só uma coisa impedindo-lhe a quadra inteira, e é aquela casa de reabilitação. Ele tem tudo demais, incluindo a farmácia, e isso é tudo. E o Dr. Adair cumpriu a visão exatamente no lugar o qual ele mesmo disse: este terreno nem se pode tocar por 25 anos porque está nos tribunais. Era um terreno que tinha um problema de documentação. E Deus deu uma visão para o profeta, e o profeta foi até o Dr. Sam Adair e disse: olha, você vai montar o teu consultório naquele terreno. Aí o doutor disse para ele: mas irmão Branham, esse terreno está tão enrolado a documentação dele, falando na nossa linguagem, que por 20 anos ninguém pode tocá-lo. Mas eram assim, diz o Senhor. É aqui onde nós estamos falando. E disse-lhe: doutor, o Senhor lhe tem dado por causa de sua humildade. Observe, o profeta disse: o Senhor... Vou ler de novo, observe isso, vale a pena ler novamente. O doutor Adair cumpriu a visão exatamente no lugar a qual ele mesmo disse. O doutor disse: este terreno nem se pode tocar por 25 anos porque está nos tribunais. E disse-lhe: doutor, o Senhor lhe tem dado por causa de sua humildade. E ele disse: eu de nada sirvo. Observe a humildade. Não é à toa que a Bíblia diz, irmão, que a humildade vai adiante da honra. Seja humilde, Deus te alcançará o desejo de teu coração. Disse-lhe o profeta: você é como uma tartaruga, que por fora tem um casco duro através do qual olha os seus amigos, mas por dentro é um homem verdadeiro. Saia desse casco, Deus tem te dado isto. E ele disse: Billy, eu nunca tenho duvidado de você, porém terei que duvidar disso. Nos despedimos e ele foi para o seu consultório. No dia seguinte, ele me telefonou e disse: eu estou morrendo de frio, disse para o irmão Branham. E eu perguntei-lhe: o que se passa, doutor? É apenas o mês de julho, ali nos Estados Unidos, né? E disse: já comprei o terreno. Louvado seja Deus. Já comprei o terreno. Ontem à noite se reuniram os donos ali em Boston e eu já comprei o terreno essa manhã. Você observa, irmãos, como Deus é tremendo. Isso é o assim diz o Senhor. Por isso disse o nosso profeta: eu não ponho a minha fé nos enredos denominacionais. Eu não ponho minha fé na cabeça de algum mestre, numa interpretação ou numa denominação, o que for. Ele disse: nós temos que colocar a nossa fé sobre a base, a palavra. A fé é uma base, mas que tem que estar ancorada na palavra. Aqui está refrisando aqui, o profeta tinha um assim diz o Senhor para esse doutor. Ele disse, e o doutor disse: mas em 20 anos, 25 anos, ele disse, 25 anos ninguém poderá tocar nesse terreno, porque está enrolado nos tribunais. E você vê que no dia seguinte, ele já havia comprado o terreno. E o profeta disse: Deus o deu por causa da sua humildade. Então não se engane, irmão. Não se engane, a humildade vai adiante da honra. Guarde isso para a sua vida, isso é uma máxima. Se tiver que abrir mão, abra. Vamos dizer, se você tiver que ceder o lugar, ceda. As coisas de Deus não funcionam dessa forma. Haverá primeiros que serão os últimos, haverá últimos que serão os primeiros. Aí o profeta disse para ele, eu respondi: eu não lhe disse? Outro dia, quando o rifle disparou em meu rosto e eu estive ali conversando com ele, ele me disse: eu imagino que já tenho contado isso a umas 1000 pessoas dos que têm entrado aqui. O que é? Quando Deus diz algo, tem que suceder. Ontem à noite chegaram uns amigos em casa que haviam ouvido a visão do reno de chifres de 42 polegadas e do urso pardo com o lombo prateado.
Eu não sei quantas pessoas têm chegado em casa querendo ver essas coisas. E eu lhe digo, aqui está a fita métrica, meça-os. E ouviram dizer antes que sucedesse. Porque quando Deus diz algo, tem que acontecer. Por isso está baseada... Aqui o profeta está falando sobre duas visões que Deus deu para ele, sobre esse reno do chifre de 42 polegadas. 42 polegadas, isso vai dar mais de 1 metro, né? E também esse urso com o lombo prateado, que nós podemos, quem sabe, amanhã na próxima live, ou se Deus nos dirigir, abrir um parênteses aqui e contar essas visões. Parágrafo 73. Agora, aqui está o plano da salvação. E se suas visões, quer dizer, as visões que Deus dá, sucedem perfeito e exatamente como ele diz, e esta igreja sabe que isso é a verdade, então é a sua palavra? A palavra é mais segura que as visões. Se a visão não fala segundo a palavra, então está mal. A palavra é primeiro porque a palavra é Deus. E vemos que ele é onipresente. Ele falou a visão, aqui a cumpriu no Canadá. Amém. Ele é onipresente. Aqui está, amado ouvinte, algo tremendo. Ele está dizendo, a palavra é mais segura do que as visões. É mais segura do que os dons. Lembra você quando aquele jovem profeta foi ali, Deus mandou ele amaldiçoar aquele altar e voltar por certo caminho, e que não era para ele parar, nem para comer pão, não era para ele parar pelo caminho. E havia um velho profeta ali na região, e ele chamou o jovem profeta e disse, não, mas o Senhor também me falou. Falou para mim também, que era para você voltar e estar comigo e comer pão comigo. E aquele jovem profeta simplesmente deixou a palavra que Deus lhe tinha dado e voltou. E a Bíblia diz, porém, o profeta velho mentiu. E quando eles estavam ali comendo, Deus toma o próprio profeta velho e desferiu para ele a sua sentença, que ele morreria. E você vai encontrar que logo em seguida ele foi devorado por um leão. Então observe, a palavra é mais segura do que dons. Você precisa crer na palavra, ter coragem suficiente para crer no que está escrito e se posicionar naquilo que está escrito. Lembro-me daquela visão de Martim, quando Martim estava ali no seu escritório, de repente aquele anjo de luz desce ali e disse, Martim, eu sou Jesus, adore-me. Martim não saltou nos pés dele e fez aquele, vamos dizer, aquele barulho todo, ele simplesmente começou a olhar dos pés até a cabeça. E quando chegou na cabeça estava aquela grande coroa ali. Martim pegou o seu tinteiro e jogou contra aquela visão e disse, para trás de mim, Satanás, o meu rei ainda não foi coroado. Quer dizer, você tem de saber aonde você está posicionado, aonde você está posicionado na Escritura, qual é a palavra para o teu tempo e assim por diante. O solo parou. Vamos um pouco mais aqui. Nós temos quanto tempo de live aí, Felipe? Estamos com 30 minutos. 30 minutos de live? Bom, vamos deixar por aqui então, porque aqui agora o profeta vai entrar em algo aqui. Vamos ver aqui um pouquinho mais. Estamos ao vivo, né? Isso, vamos deixar por aqui. Nosso intuito sempre é ficar em torno de 30 minutos, por aí. Eu gostaria de ver os comentários aqui, mas ainda a gente está com problema. Eu consegui pegar o anulador. Pegou aqui? Como é que você vai enviar para mim? Eu converso aqui, irmãos, com o meu técnico aqui, né? Nós temos esse projeto, estamos fazendo isso com muito carinho, de coração. Contamos com as orações dos irmãos. O Felipe, meu filho, ele trabalhava conosco aqui na empresa. E eu chamei ele para trabalhar diretamente para mim, para o canal. E vamos desembolsar isso e investir naquilo que for necessário, por um desejo que Deus tem posto no nosso coração. Até onde nós vamos, Deus o sabe. Mas tem como me enviar alguma coisa aqui? Como que você vai fazer? Não. Mas nós temos aqui o irmão Ailton Antunes, irmão Irineu, creio que ali de Erval, Deus abençoe
Iva, Deus abençoe o irmão Isidoro, dê minha saudação a eles. Irmão José Francisco, irmão Francisco dos Santos também está assistindo, Eliomar, irmão Luiz Carlos, irmão Hudson Costa, irmão Leonel Godoy. Deus abençoe, irmão Leonel. Aí perto de Formosa do Sul, esqueci o nome da cidade, irmã Suzete, João Vitor lá de Santa Maria, Deus abençoe, irmã Simone também da Silva, irmã Nice, olha só, bastante gente mesmo. O problema é que a gente arrasta aqui, o celular ele volta. Mas aqueles que eu não citei, me perdoem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós contamos com as orações e amanhã nós estaremos novamente aqui dando sequência à leitura da mensagem. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, o Evangelho Apostólico, será uma honra tê-lo ali como inscrito. Assim que nós estivermos com tudo organizado, vamos fazer uma divulgação maior. E que Deus abençoe. Deus abençoe pastor Ivan Júnior, ali de Santa Maria. Nós vamos postar ali, pastor Ivan, aquele culto que estivemos pregando aí em Santa Maria, algum tempo atrás. Vamos estar postando no canal, que essa semana. Aí em Santa Maria tem a live todas as quintas-feiras, às 20 horas, né? No canal Semeador do Entardecer, a live chama-se Semeando Fé. Realmente uma bênção, muitos testemunhos. Irmão Jefter, creio que o irmão Jefter aí de Passo Fundo, né? Nós estivemos conversando no EJM. E enfim, que Deus abençoe ricamente o dia de cada um de vocês e até amanhã, se Deus permitir. Saudação cristã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.